Fala pessoal, passando por aqui para trazer algumas informações, né, a respeito do Inter para vocês que são apaixonados, né, ou colorados de alma. Falar primeiramente sobre a grande partida do Inter, né, contra a equipe do Corinthians, que confirmou, né, a nossa presença na Sul-Americana do ano que vem e mais do que isso, né, que nos deu, né, a primeira vitória, né, jogando contra o Corinthians na casa, né, do Corinthians. Então foi uma grande partida, o Inter que fez uma amostragem, né, magnífica. O Inter que vem uma evolução muito boa, né, diante do Vasco, diante do Cuiabá e agora diante do Corinthians. Então foi uma grande amostragem, o Inter mereceu a vitória, né, foi proposto a isso, foi proposto, né, a ganhar, e isso foi nítido desde o primeiro minuto, né, o Inter que dominou, tomou conta das ações, né, do jogo. O Inter que parecia que estava jogando no Beira-Rio, essa que é a verdade, né? O Corinthians não teve muitas oportunidades, teve uma ou duas, né? Numa delas o Corinthians conseguiu o gol, e a segunda teve uma defesa do Rocher e nada mais do que isso, né? Isso é minha análise, pelo menos. Então o Inter foi muito bem, né? Defensivamente, ofensivamente, tecnicamente, taticamente, enfim, o Inter como um todo fez muito bem, né? Aquilo, né, que foi proposto pelo técnico Eduardo Cudê, que eu vou falar sobre ele mais para frente. Mas enfim, o Inter cumpriu muito bem a sua missão, que era vencer e confirmar, né, a sua vaga ou a sua presença, né, na Copa Sul-Americana de 2024. Interessante dizer para vocês que esse jogo contra o Corinthians também claro, teve uma quebra de tabu. O Inter que não conseguia vencer, ou não vencia, ou não teve uma vitória ainda, né? Não tinha uma vitória, na verdade, em cima da equipe do Corinthians, e conseguiu, né, no sábado. E o interessante que é o que eu quero dizer agora, né? Foram dois gols de diferença, né? Justamente contra o Cuiabá a vitória foi por dois gols de diferença, né? E também contra o Vasco, se não me engano, foi por dois gols de diferença. Ou seja, o Inter, né, ele não para no 1-0 ou ele não se acomoda, o Inter vai para cima, né? Méritos, como eu disse aqui, do Eduardo Cudê e também dos próprios jogadores, né, que procuram matar o jogo ou finalizar a partida, né, com gols. Então, ou seja, as oportunidades que o Inter tem, o Inter aproveita e conclui em gols. Então isso mostra uma evolução, como eu disse agora há pouco, né, uma evolução da equipe, né, porque todos os setores, defensivo, meio campo e ataque, estão funcionando muito bem, né, e os principais jogadores, por exemplo, Wanderson, Maurício, Ener Valencia, né, próprio Pedro Henrique, né, que voltou a marcar depois de 5 meses. Então a gente vê uma evolução destes jogadores, Alan Patrick, né, esses jogadores que são contratados para fazer gols ou criarem chances de gols, né? O Wanderson e o Maurício, que são grandes garçons, né? Neste jogo contra o Corinthians, por exemplo, né? Eles fizeram os gols, né? Maurício fez o primeiro e o Wanderson fez o segundo. O Ener Valencia quase fez o terceiro, né? Não fosse um impedimento que eu particularmente estou procurando até agora, onde o árbitro viu o tal do impedimento, mas enfim, vida que segue. E no jogo anterior contra o Cuiabá, né, esses dois jogadores, Wanderson e Maurício, deram assistências, né, para Ener Valencia, por exemplo, fazer o gol contra a equipe do Cuiabá. Então, o Inter que do meio para frente, ou na parte ofensiva, tem mostrado mais solidez, vamos dizer assim, e mais jogadas trabalhadas, né, e finalizadas, né, resultando em gols. Então, eu penso que essa parada, né, essa data FIFA que nós tivemos, como o próprio Eduardo Cudê falou, né, ele disse que seria muito bom essa parada FIFA, porque ajudaria a ajustar algumas coisas e os jogadores descansariam, né? Ou seja, eles conseguiriam voltar ao seu 100%, né? Esses jogadores, por exemplo, Wanderson, Maurício, Alan Patrick, Ener Valencia, né? Esses jogadores de meio para frente, até mesmo o próprio Bustos, René, né? Johnny.
Então, ou seja, o Inter como um todo depois da data FIFA, teve uma efetividade, tanto que, e é é o próximo assunto que eu quero entrar aqui, tem 3 vitórias consecutivas, ou seja, contra o Vasco, contra o Cuiabá e contra o Corinthians. Dessas 3 vitórias, 2 são consideradas não diria epopeias, mas que vão ficar marcadas para sempre, porque o Inter quebrou 2 tabus. Primeiro contra o Cuiabá, o Inter nunca venceu o Cuiabá na Arena Pantanal, venceu, e contra o próprio Corinthians, né? Onde o Inter nunca venceu a equipe paulista jogando na Arena Corinthians e venceu. Então isso mostra uma efetividade, né? Do comando técnico do Eduardo Cudê e também dos jogadores, tanto tecnicamente quanto taticamente. Então, isso nós vemos em campo essa evolução, né? Se vê uma equipe mais sólida. Não que antes não fosse assim, mas o que acontecia antigamente, né? Antes da data FIFA, por exemplo, o Inter morria, né? Nos 30 minutos, 35 minutos do segundo tempo, ou até mesmo quando chegava no segundo tempo. Hoje isso não acontece. O Inter consegue manter a mesma vitalidade, a mesma vontade do primeiro tempo. É importante seletar também, por exemplo, o próprio Arangues, né, o Charles Arangues, ele saía no segundo tempo. Hoje o Arangues, se não me engano, já fez 1 ou 2 jogos com 90 minutos completos e poderá chegar, né, agora contra o Cuiabá, talvez, nessa marca de novo, de terminar uma partida, né, ou finalizar uma partida, né, coisa que antigamente, né, ou antes da data FIFA, isso não acontecia. Ele saía sempre no intervalo. Então, como eu disse, né, é uma evolução, né, que aconteceu nessa parada, né, nessa data FIFA da equipe colorada. O Inter que estava vendo aqui agora a tabela, né, quase consegue, né, olha, ficou por 3 pontos ou até mesmo 6 pontos de conquistar a vaga para pré-Libertadores, né? A gente sabe que a vaga direta não tem essa possibilidade porque é G4, né? Mas por ser G6, o Inter poderia beliscar, né, uma pré-Libertadores ou poderia até mesmo disputar a pré-Libertadores. Não vai porque não tem mais chances matemáticas, né? Hoje o Inter tem 52 pontos, o Atlético Paranaense e o Fluminense que estão à frente tem 56. Na última rodada, ou seja, agora na próxima quarta-feira, contra a equipe do Botafogo, caso o Inter vença, o Inter vai a 55, ou seja, ficaria 1 ponto, né? Claro, se Atlético Paranaense e Fluminense perderem, né, o Inter ficaria 1 ponto atrás desses times. Lembrando que o Fluminense é o atual campeão, né, da competição, né, da Libertadores, ou seja, se o Inter ultrapassasse o Fluminense, obviamente que o Inter pegaria, né, essa vaga porque o Fluminense ele já está. Ou seja, se o Inter fosse para G6, né, que hoje é a colocação do Fluminense, e o Fluminense fosse para sétimo, o Inter pegaria a última vaga para pré-Libertadores. Como não tem mais chances matemáticas, fica, né, impossibilitado de jogar ou de brigar por essa vaga a pré-Libertadores. Importante dizer, né, aqueles 2 jogos no Beira-Rio contra Coritiba e América Mineiro hoje nos fazem falta, porque o Inter perdeu para o Coritiba e empatou com a América. Se tivesse ganho as 2 no Beira-Rio, hoje possivelmente, né, ou na atual conjuntura, o Inter estaria nessa rodada final brigando por uma vaga pré-Libertadores. Como não venceu, né, aí e não tem mais chances matemáticas para isso, o Inter vai ficar sem a vaga, né, a pré-Libertadores por talvez 1 pontinho. Então vejam como é importante somar pontos, né, e se bobear até ter um bom saldo de gols, né? Porque até uma informação aqui, o Brasileirão ele poderá ser definido pelo saldo de gols. Se caso o Palmeiras perca e os times que estão atrás ganhem, eles vão empatar em termos de pontos com o Palmeiras. Mas como o Palmeiras tem saldo de gols, obviamente o Palmeiras se consagra campeão pelos critérios de desempate. Então vejo quão importante é, né, fazer gols e, acima de tudo, somar pontos ou até mesmo vencer em casa, né, mais precisamente. Então, por conta de não ter vencido em casa, hoje o Inter, né, tá fora praticamente da vaga, né, ou de brigar por uma vaga à pré-Libertadores. Eu achei interessante trazer isso, né, essa informação para vocês. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre o Eduardo Cudê, que nesse ano quebrou muitos recordes, né? Não diria nem recordes, quebrou além dos recordes, é verdade, mas quebrou tabus, né?
Por exemplo, além da vitória contra a equipe do Cuiabá em Cuiabá, coisa que não acontecia há anos, e também além da vitória sobre a equipe do Corinthians no sábado, né? Coisa que também não acontecia há anos, né? Ou desde quando houve a inauguração da Arena Corinthians. Além desses dois feitos e dessas duas quebras de tabu, o Inter foi na Libertadores, né? Teve a primeira vitória em La Paz, coisa que não acontecia, em cima da equipe do Bolívar, né? E o Bolívar, é importante abrir um parênteses, o Bolívar não perdia para ninguém, jogando em casa, perdeu para o Inter, placar de 1-0, gol de Ener Valencia. Vitória sobre o River, coisa que nunca acontecia. O Inter de Eduardo Cudê venceu o River, quebrou esse tabu, né? A vitória sobre o Cruzeiro, lá em Minas, coisa que não acontecia mais de 36 anos, voltou a acontecer. O Inter quebrou esse tabu, venceu o Cruzeiro em Minas. A semifinal de uma Libertadores, coisa que o Inter não disputava há 8 anos, aconteceu esse ano, né? Mais uma quebra de tabu. Mais de 3 gols em Grenais, né? Após 9 anos, ou seja, mais de 10 anos, de 9 anos, desculpe, há mais de 9 anos, ou faziam, né, 9 anos que o Inter não marcava mais de 3 gols em Grenais, fez isso esse ano, jogando contra a equipe do Grêmio, obviamente, né, e ganhou pelo placar de 3-2, e depois de 11 anos o Inter vence uma partida, né, com 7 gols, né, não de diferença, mas 7 gols marcados. Então, esses são alguns dos tabus que o Eduardo Cudê. E o principal de todos é que o Inter, depois de ser eliminado da Libertadores, tem um aproveitamento de 63,88%. Ou seja, é um aproveitamento maior do que o atual líder do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro, ou seja, o Palmeiras. Então vejam que depois da data FIFA e depois dessa eliminação, o Inter quebrou vários tabus, né? Como eu já disse aqui, na própria Libertadores o Inter quebrou muitos tabus também. Então, eu não sei vocês, mas na minha opinião, o time do Inter começa com o Eduardo Cudê, né? Isso é fato. Cudê que mudou o Inter defensivamente, ofensivamente, taticamente, mudou o ambiente, né? O Inter hoje é mais competitivo, vamos dizer assim, graças ou méritos de Eduardo Cudê, Lúcio Gonzalez, né, e tantos outros que fazem parte dessa comissão técnica e que nos deram, né, a chance de sonhar, por exemplo, com uma Libertadores, nos levando a uma semifinal, né, e que nos deram, né, esse gosto de ganhar do Grêmio, por exemplo, de 3 gols de diferença e também de quebrar todos esses tabus, coisa que não acontecia há muito tempo. Que a gente sabe que é muito importante, né, esses ingredientes, né, para um time de futebol, porque isso dá liga, dá vontade, dá garra, né, isso faz com que o time, né, ele crie confiança e vá em busca de quebrar ainda mais tabus e busque conquistar mais títulos. Como eu disse, o Inter está garantido a Sul-Americana de 2024, brigaremos por esse título, também temos a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro iniciando daqui 40 dias, 30 e poucos dias. Então nós temos Gauchão daqui 30, 40 dias. Daí depois nós temos a Sul-Americana, que começa, se não me engano, em fevereiro. Aí nós temos a Copa do Brasil, que começa lá por fevereiro ou março. E aí lá, depois, meio do ano, ali, março, abril, começa o Brasileirão. Ou seja, o Inter tem 4 competições que tem grandes potenciais de brigar entre os grandes, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, de se consagrar campeão numa das 4 ou até mesmo nas 4. Né? Basta saber como será o plantel do Inter para 2024. Penso que o que nós temos hoje dá para chegar, né, em grandes chances, né, de brigar pelo título dos 4, mas obviamente, né, que tem a questão de ter peças de reposição, que hoje o Inter não tem, e foi isso, de certa forma, que nos tirou pelo menos a conquista, né, da Libertadores. E também de brigar, né, de igual para igual no Campeonato Brasileiro. Tanto que o Inter focou mais, porque tinha time somente, talvez, para a Libertadores, não tinha um time provisório, vamos dizer assim, ou um time alternativo para o Brasileirão. E aí, enfim, hoje o Inter não conseguiu uma
uma colocação melhor, né? Ou não conseguiu brigar mais efetivamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, enfim, essas são algumas informações que eu tenho para trazer hoje para vocês. Lembrando vocês, né, de seguirem, de se inscreverem no canal da Rádio Alma Vermelha, se inscreverem, ou melhor, seguirem, né, a nossa rádio nas redes sociais, Instagram, X e Facebook, né, e também de acompanharem, né, porque todo dia aqui no YouTube nós temos vídeos novos, né, de meu, né, do Max, do Rogério, do Gabriel, da Chay, né, trazendo informações diárias para vocês aqui no YouTube. Então, é isso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos e também se inscrevam nas nossas redes sociais, ou melhor, nos sigam, né? Nas redes sociais, como eu disse, Instagram, Facebook, X. Temos um canal no WhatsApp, né? Que logo vai ser movimentado, e temos um grupo no WhatsApp também, que nós falamos diariamente sobre o Inter, e temos também grandes promoções, né, de sorteios de ingressos, por exemplo, e tantas outras premiações para vocês, tá certo? Então é isso. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas enfim, esteja com a gente, né? Porque a Rádio Alma Vermelha é uma rádio uma rádio de colorados apaixonados pelo Inter, né? E que procuram transmitir, né, as informações do Inter para os colorados apaixonados, mas sobretudo colorados de alma, certo? Um grande abraço a todos.